E é um tema assim fundamental realmente para nós falarmos. E é sobre isso que nós vamos nessa manhã meditar com Deus, né? Que a regeneração ela é mais do que um conceito. A regeneração ela tem que ser uma experiência frutífera. Ela é mais que um conceito, ela tem que ser uma experiência frutífera. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na igreja moderna é o superficialismo, né? As coisas são todas superficiais na igreja moderna, as pessoas não se aprofundam. A grande mensagem do Evangelho, acima de todas as outras mensagens, ela vem sendo reduzida a algo simplório, a algo desprovido do conteúdo genuíno do que realmente é a palavra de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que não há nada mais profundo do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é tão profundo que nós poderemos ficar aqui discorrendo a vida inteira sobre ele, e nós ainda nem chegaríamos perto daquilo que realmente ele é. E o Evangelho de Cristo, esse profundo Evangelho, ele não tem nada a ver com o Evangelho superficial que está sendo oferecido em muitas igrejas hoje em dia. Para muitas pessoas, basta que alguém, enquanto ela está pregando, fique aí sacudindo a cabeça assim, concordando com o que ela está falando, né? Que no final nós dizemos que eles ouviram o Evangelho. E se eles tomarem a decisão de levantar as mãos e virem aqui na frente, ter o nome anotado num papel, nós dizemos assim: ó, fulano de tal nasceu de novo. Nós somos realmente muito superficiais. Mas com o passar do tempo, nós começamos então a perceber que essas pessoas não crescem. Com o passar do tempo, essas pessoas continuam nos seus mesmos pecados. E pior, nós não vemos nelas o mínimo esforço de demonstrar uma atitude que nós poderíamos olhar e dizer assim: olha, realmente nasceu de novo. Nós não conseguimos ver nada disso. E meus amados irmãos, nós temos evangelizado, irmãos, nós temos investido em discipulado. E essa experiência que eu conto para você não é algo que eu observo apenas lá na minha cidade, não. Eu creio que isso nós observamos em todos os lugares. E eu vou abrir aqui um parênteses para falar um pouco da experiência que nós temos lá na minha cidade. Lá na minha cidade, a nossa igreja presbiteriana, há cerca de 2 anos, ela contava com 3 membros, perdão. Há 2 anos atrás, ela contava com 3 membros. Hoje ela conta com, se não estiver errada a minha conta, ela conta com 15 membros, num total de 37 congregantes, num espaço talvez um pouco menor do que esse. E o que nós temos feito ali? Nós temos evangelizado, nós temos saído pelas ruas do bairro onde está a igreja e dos outros 2 bairros mais distantes, mas onde tem membros da igreja ali, e nós saímos de porta em porta, batendo nas portas, e perguntamos às pessoas se elas querem ouvir um pouco da palavra de Deus. Muitas querem ouvir, outras não querem. As que não querem eu não me surpreendo, porque nós estamos pregando a mortos. E qual é a resposta que o morto vai dar? Nenhuma. Então eu não me surpreendo, eu fico maravilhado quando eles ouvem, eu fico maravilhado quando eles realmente recebem a palavra, porque eu sei que é Deus que realmente está agindo. Então as portas têm se aberto, e nós nos reunimos ali com aquela pessoa, lemos um texto bíblico, explicamos um pouco. A pessoa às vezes fala assim: você pode orar por mim? Nós oramos pela pessoa, e aí nós marcamos 4 estudos bíblicos, um por semana, então dá um mês. Então toda quinta-feira ou toda sexta-feira, isso se a pessoa quiser, nós vamos à casa dela e ali nós compartilhamos durante 30 minutos um estudo da palavra de Deus, que é o básico, que vai falar de Deus, do pecado, da salvação, do que é a igreja. E após esses 4 discipulados, nós realmente perguntamos à pessoa se ela gostaria de estar conosco na igreja.
Algumas dizem, não, obrigado, para mim já está bom. Outras dizem, não, eu quero estar lá. Aí essas pessoas nós encaminhamos para um núcleo que nós formamos na casa de um desses que já estão há mais tempo no discipulado. E ali nós pregamos realmente a palavra para elas. E essas pessoas aos domingos, nós passamos com um veículo e as trazemos para a igreja. Então nós temos observado que na vida de alguma delas, realmente tem tido crescimento. E nós podemos identificar que realmente essas vidas foram alcançadas por Cristo. Outras nós não verificamos essas coisas. Mas esse é o trabalho que eu e você temos que fazer: pregar a palavra, evangelizar as pessoas. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse: é-me dado todo o poder na terra e nos céus, portanto, ide e fazei discípulos. Temos que ensinar as pessoas, temos que discipulá-las. Essa é a experiência que nós temos tido ali na minha cidade, e a igreja ela tem crescido de forma saudável. Cláudio, mas é um crescimento tão pouco, né? 15 pessoas em 2 anos? Mas é um crescimento de forma saudável. E é isso que realmente nós temos que fazer. Então, meus irmãos, nós temos feito evangelismo, nós temos investido no discipulado. Eu acredito no discipulado, mas eu quero que você entenda uma coisa: a maioria dos evangelismos e discipulados que são feitos pela igreja moderna não dão resultado. E sabe por que não dão resultado? Porque as pessoas não nasceram de novo. Você só verá o resultado na vida daqueles que nasceram de novo. E nós temos que lutar, é uma batalha que nós temos travado. E essa batalha que travamos hoje é sobre o que é o Evangelho. Como é que os homens podem ser salvos? Essa é a nossa grande luta, porque nós queremos ver pessoas sentadas nas cadeiras dessa igreja. Eu quero ver nas cadeiras da minha igreja. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Mas como é que elas serão salvas? É através do Evangelho. Mas que evangelho é esse que tem sido pregado? Irmãos, pessoas podem ser salvas simplesmente através do poder único e exclusivo de Deus. Só Deus pode salvar as pessoas, mas é a nossa obrigação pregar o evangelho. Nós temos que anunciar, mas o que é pregado, se é ou não o evangelho, é o que vai fazer toda a diferença. Mas fulano de tal prega, mas é o evangelho que ele tem pregado? Mas no rádio é o evangelho que tem sido pregado? Hoje em dia muitos pregadores, eles se levantam nas suas igrejas e pregam meias verdades, pregam um evangelho capenga. Lá a gente fala capenga, né? Um evangelho meio troncho. Isso eles fazem para não perderem as pessoas que frequentam a sua igreja. Aquelas pessoas que simplesmente frequentam os cultos, as pessoas vêm aos cultos, elas abrem a boca e entoam as canções junto com todos nós, elas leem os mesmos versículos, mas elas ainda não nasceram de novo. E se o evangelho continuar sendo pregado de uma forma errada, elas não vão nascer de novo. Esses supostos pregadores, eles são psicólogos, eles são filósofos, são coachings, né? São marqueteiros, menos pregadores do verdadeiro evangelho. Isso eles não são. Eles se esquecem que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o genuíno evangelho de Cristo, é mais do que isso que eles têm pregado. E que os homens eles não vão ser convertidos. Preste muita atenção nisso. Os homens não vão ser convertidos por causa da minha persuasão, da sua eloquência, porque eu conheço e você conhece mais do que eu. Os homens não vão ser convencidos, não vão ser manipulados e não vão ser trazidos gradualmente à igreja. Ninguém pode fazer isso com outra pessoa e dizer que está pregando o verdadeiro evangelho. Homens são convertidos e isso é uma obra sobrenatural de Deus. Não é da minha capacidade fazer isso, não é da sua competência fazer isso. Quem converte os homens
é Deus, é através da sua obra sobrenatural, e essa obra é a regeneração. E isso nos leva à nossa exposição nessa manhã. Abra sua Bíblia no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo de número 36. Enquanto você procura o capítulo 36 de Ezequiel, eu quero só falar um pouco o contexto deste capítulo. O livro de Ezequiel, ele está relacionado a um dos períodos mais críticos da história de Israel. A mensagem de Deus nesse livro de Ezequiel vai cobrir aproximadamente uns 22 anos, entre 593 até 571 a.C. Durante esse período, a cidade de Jerusalém, ela foi cercada, ela foi invadida, ela foi destruída, o templo foi queimado, os muros derrubados, a população ali da cidade de Jerusalém sofreu inúmeras privações, como fome, muitos morreram, outros foram poupados e levados para o exílio, para o cativeiro na Babilônia, e ali permaneceram 70 anos. Tudo isso aconteceu com o povo de Israel aí neste livro, porque Deus os castigou. Que é isso, irmão Cláudio? Deus castiga, castiga sim, meu irmão. Deus pune o pecador pelos seus pecados, não tenha dúvida disso. Deus é um Deus santo. Deus castigou o povo porque eles pecaram de forma deliberada contra a santidade de Deus. O povo havia se entregue à idolatria, à imoralidade, à violência, e desta forma eles quebraram a lei do Senhor. Eles fizeram com que o nome santo de Deus fosse profanado entre todas as nações. Eles pecaram de forma violenta diante de Deus. E em meio a tudo isso, Deus então levantou o sacerdote Ezequiel como profeta, para denunciar o pecado do povo e anunciar o castigo que viria por causa do pecado desse povo. Mas também Ezequiel, ele tinha uma outra mensagem dada por Deus. Era a mensagem de que assim como as calamidades vieram por causa do pecado, Deus também iria cumprir as promessas dele àquele povo e restaurar aquele povo à sua comunhão. O povo que sofreu tanto por causa dos pecados seria finalmente salvos da sua miséria. Israel voltaria ao seu Deus, à terra prometida, eles seriam o povo de Deus e Deus seria o Deus deles. É sobre isso que trata o livro do profeta Ezequiel. Aí no capítulo de número 36, nós não vamos ler todo, mas do verso 1 até o verso 15, nós vamos ter uma profecia, um oráculo de Deus. Deus anunciando a Israel que traria juízo sobre a nação de Edom. Os outros inimigos de Israel também sofreriam, porque eles zombaram e se aproveitaram do povo de Deus, enquanto eles estavam sendo castigados pelos seus pecados. E que Deus traria novamente a prosperidade para o povo de Israel. Se você for do verso 16 ao verso 21, vai iniciar um outro oráculo, uma outra profecia, agora Deus denunciando o pecado do povo de Israel, dizendo que eles haviam contaminado a terra que o Senhor tinha dado a eles, com as atitudes imundas que eles tinham. Por esse motivo, a violência, a idolatria, por causa dos pecados com que pecaram, o Senhor iria castigá-los com o furor da sua ira, expulsando eles daquela terra. E foi isso que Deus fez, espalhando eles entre as nações inimigas. Foi isso que Deus fez. Em meio a essas nações, o nome santo de Deus ia ser profanado, porque os povos zombariam de Deus, porque o povo tinha sido expulso da sua própria terra. Então, do 1 ao verso 21 é isso que nós vamos encontrar. Mas o texto que nós vamos ler nessa manhã está aí no capítulo 36, do verso 22 ao verso 28. Acompanhe a leitura que eu vou fazer, 22 ao verso 28. É o terceiro oráculo, a terceira profecia desse capítulo. Dize, portanto, à casa de Israel:
Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu, o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós suplicamos diante de Ti nessa manhã. Fala ao nosso coração pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Que Teu Espírito testifique em nosso coração essa verdade, e que nós possamos realmente nos alimentar e frutificar para a Sua glória. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém? A partir desta profecia, deste oráculo que nós lemos aí, nós vamos abordar aqui 4 pontos a respeito da regeneração. Tem pessoas que gostam de ficar anotando, né? Eu não sei se eu vou dar tempo de você anotar, mas o primeiro ponto que nós vamos ver é o motivo da regeneração. O segundo é o propósito da regeneração. O terceiro é como acontece a regeneração. E o quarto e último, os efeitos da regeneração. Então vamos ao primeiro ponto, que é o motivo da regeneração. Olha só o que diz aí no verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Deus, Ele não faz isso por amor a nós. Como assim, Cláudio? Isso quer dizer que Deus não nos ama? Quando nós começamos a estudar o Evangelho, existe uma pergunta que ninguém se dá conta e que ela precisa ser respondida. Uma pergunta que eu e você temos que responder. E a pergunta é: por que Deus salvaria os homens? Pense aí com você mesmo. Por que Deus te salvou? Por que Deus salvaria homens pecadores? Por quê? O que motivaria Deus ao salvar cada um de nós aqui nessa manhã? Alguns poderiam dizer de forma bem simples que foi o amor de Deus, né? É por causa do amor de Deus. Deus ama, por isso que Ele salva. Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Mas essa resposta, ela nos leva apenas à primeira de muitas pasadas que você vai ter que dar para cavar isso aqui. Isso tem que ser cavado mais fundo. O que levaria um Deus santo? Olha o que é cavar mais fundo. O que é que levaria um Deus santo e justo a amar homens pecadores e que fazem tudo o que o desagrada? O que levaria Deus a fazer isso? Aí eu já tenho que pensar um pouco mais. E a resposta mais profunda é a resposta que é dada através de toda a teologia bíblica lá do Antigo Testamento. É a resposta do próprio Deus dizendo de várias maneiras, de maneiras diferentes, ao povo de Israel durante todo o Antigo Testamento: eu vos amei porque eu vos amei. Essa é a resposta de Deus. Deus te amou, eu não tenho dúvida disso. E Ele te amou por um único motivo: porque Ele te amou. Foi por esse motivo, porque Ele amou. Isso nos faz saber que todo o amor que Deus tem pelos homens, que Ele salvará, não é motivado pelos próprios homens, não é motivado por algo que existe em mim, mas o amor de Deus
O motivo pelo qual Deus teve de salvar cada um daqueles que Ele salvou tem início e fim no próprio Deus, na pessoa dele mesmo, e não em nós. É uma decisão soberana de Deus amar os pecadores. Deus não viu absolutamente nada em nós que o atraísse. Pelo contrário, o que Deus viu em nós é aquilo que o afasta. Isaías, no capítulo de número 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não nos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. O pecado que existe em cada homem o afasta de Deus. Então o motivo pelo qual Deus nos atraiu para Ele, esse motivo repousa no próprio Deus, não em nós. Porque Deus salva homens. Ele nos diz aqui no próprio verso 22: eu salvo vocês para a glória do meu nome. É isso que o versículo 22 está dizendo. Deus nos salva para a glória do seu santo nome. A segunda coisa que nós podemos observar aqui é que o pecador, ele profana o nome do Senhor. Então não pode estar no pecador o motivo para ser salvo, porque ele profana o nome de Deus. Todo pecado é uma atitude contra Deus. Todo pecado vai contra o Senhor. E é com essa atitude que nós pecadores profanam o nome do Altíssimo. Israel pecou e profanou o nome do seu Deus. As pessoas vão dizer que acreditam em Deus, vão dizer que Deus existe. Elas vão dizer: eu tenho Deus no meu coração. Elas vão dizer que estão com Deus, que são cristãs e que amam a Deus, mas é mentira, pois as atitudes dele provam o contrário. Com os pecados que ele comete, eles negam, profanam o nome do santo Deus. E com isso, de uma forma deliberada, eles erram o alvo e são incapazes de cumprir com o propósito real, o propósito verdadeiro para com o qual eles foram criados. O propósito pelo qual cada homem foi criado é para que glorifiquem a Deus e se satisfaçam nele para todo sempre. Esse é o estilo de vida que nós vemos nas pessoas que estão perdidas. Elas estão glorificando a Deus? Elas estão se satisfazendo neste Deus? Então elas não podem dizer que amam a Deus. Ao invés de glorificarem a Deus, elas estão profanando o nome do Senhor que as criou. A terceira coisa que nós observamos é que Deus aplica a regeneração pelo amor que Ele tem ao santo nome dEle. Se Deus não estivesse sobretudo interessado em exaltar o seu santo nome, em demonstrar a sua grandeza no universo, todo homem, desde Adão, estaria no inferno. Essa é uma grande verdade bíblica. Se não partisse de Deus, se Deus não tivesse o interesse de glorificar o próprio nome, desde a queda, todos os homens estariam no inferno e não haveria nenhuma esperança de salvação para nós. Se Deus tivesse que olhar para os homens e achar uma única razão em nós para nos salvar, não haveria nenhuma. Somos pecadores. Deus nos salvou porque Ele quis, pelo amor ao próprio nome, para vindicar a sua santidade. Cláudio, maravilha, Deus me salvou, e hoje nós também permanecemos salvos, não porque Ele veja algo em nós, meu irmão, porque ainda hoje nós pecamos no que pensamos, quando temos pensamentos que dá vergonha até de falar às pessoas, de tão impuros que são. Pecamos quando falamos e ofendemos a Deus e ofendemos o nosso próximo.
Pecamos quando realizamos, quando fazemos coisas que são vergonhosas. Pecamos quando nós podemos fazer aquilo que glorifica a Deus, aquilo que é bom, e nós negligenciamos e não fazemos. Deus nos salva, nos mantém salvos para a glória do nome dEle. Esse é um dos grandes problemas de se pregar hoje em dia. As pessoas, elas não acreditam que elas são tão más. Elas não acreditam que elas são tão pecadoras. Aí, a não ser por meio da obra sobrenatural da regeneração, do Espírito Santo operando no coração delas, elas nunca serão convencidas do seu estado pecaminoso. Elas nunca nascerão de novo. Quantas e quantas vezes eu andando pelas ruas, às vezes tinha parentes meus que eram crentes, eles vinham na minha direção, eu mudava de calçada. Quantas vezes eu ali drogado, alguém vinha me entregar um panfleto para me falar de Jesus, eu nem pegava, eu não queria, irmãos, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu não acreditava naquilo. E por que então um dia eu acreditei? Porque naquele dia maravilhoso, o Espírito de Deus, Ele regenerou o meu coração. Aí eu passei realmente a crer. Ninguém será convencido por outra pessoa, todos serão convencidos pelo Espírito, e assim poderão nascer de novo. As pessoas, elas não acreditam que são tão pecadoras, muitas vezes porque os pregadores não dizem isso para elas. São muitos que vão para a igreja e tem ali o seu ego massageado. São muitos que vão para as igrejas e só o que se diz ali é: Deus te ama, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus vai mudar a sua vida financeira, a sua vida amorosa, Deus vai fazer tudo isso. Mas esquecem de falar a verdadeira mensagem do Evangelho, que é qual? Deus encarnou em Cristo Jesus. Jesus é o Deus encarnado, e Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A mensagem de João Batista era: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E muitos pregadores não têm pregado isso. Muitos pregadores não dizem isso para as pessoas, porque eles também não acreditam nisso. Eles também não acreditam que eles mesmos são pecadores. Ou então são muito covardes para dizer isso para as pessoas nas suas igrejas. Mas isso vai lhes custar a vida. Se você e eu não ouvirmos um dia que realmente nós íamos ao inferno por causa dos nossos pecados, nós não teríamos sido alcançados. E se nós sairmos por aí pregar outra mensagem que não seja essa, isso vai custar a vida das pessoas, talvez até a nossa própria. Mas no verso 22 que nós lemos aí, ele diz: eu farei isso por causa do meu santo nome que vocês profanaram. E aqui nós temos essa grande contradição entre Deus e o homem. Quando você olha ali para Israel, as pessoas que ele vai salvar, tudo que Deus vê nessas pessoas, as atitudes que Deus viu ali em Israel, foi o quê? Que eles profanaram o seu santo nome. Então não existe nada de bom neles, não existe nada de bom em Israel para Deus trazê-los de volta, para Deus restaurá-los. Deus não vê nada de bom em Israel, mas Deus diz: eu farei para demonstrar quem eu sou, para demonstrar a minha glória. Deus salva pecadores para conhecimento, honra e glória do seu próprio nome. Pois quando homens e mulheres rebeldes, pobres e ricos desobedientes, quando jovens e velhos maus, enfim, quando qualquer pecador é perdoado e é restaurado através de Jesus Cristo, o nome de Deus se faz conhecido. É o nome de Deus que é glorificado.
Muitos vão dizer, mas Cláudio era isso, Cláudio era aquilo outro, Cláudio fazia isso, Cláudio fazia aquilo outro mais. Mas agora essas mesmas pessoas, elas têm que reconhecer que Cláudio tem uma nova vida. E elas vão acreditar, vão dar o crédito disso para quem? Ao Senhor. Não é assim que as pessoas falam? Ah, mas fulano de tal agora é crente, fulano agora de tal está na igreja, fulano de tal agora, rapaz, eu vejo ele aí só com os irmãos da igreja. O nome de Deus, ele tem que ser glorificado. Portanto, diante do exposto aqui, nós só podemos concluir que o grande motivo da regeneração está no próprio Deus. O grande motivo da regeneração está no amor que Deus tem ao seu próprio nome, e por isso Ele resolve trazer à vida homens que fazem apenas uma coisa: pecam, pecam e pecam. Eles profanam o santo nome de Deus. O motivo da regeneração está no próprio Deus. O segundo ponto é o propósito da regeneração. O motivo da regeneração está no próprio Deus. Deus faz por amor ao seu próprio nome. E o propósito da regeneração está aí no versículo de número 23. Ele diz: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Vamos olhar para algo aqui, e isso é algo muito importante. Através da regeneração, Deus fará a santidade do seu nome ser conhecida. Temos que entender isso aqui. Quando Deus realmente realiza uma obra de regeneração, até mesmo as nações incrédulas, mesmo aqueles odeiem isso, mesmo que eles odeiem Deus, mesmo que eles entendam de forma errada, ou até lutem contra isso, quando Deus realmente realiza uma obra de regeneração numa pessoa ou num povo, todo mundo vai saber que alguma coisa aconteceu. É impossível que alguém seja regenerado e continue do mesmo jeito. Alguém vai saber que algo aconteceu porque houve o quê? Mudança. Toda obra de salvação feita em alguém deverá levar as outras pessoas a saberem que foi o Senhor que a operou. Foi o Senhor que regenerou a cada um de nós. Eu não estou dizendo que isso vai levar as outras pessoas, reconhecendo que foi Deus, que vai levá-las a acreditar, a se renderem a Deus. Não estou dizendo isso. Não, talvez até levem elas a odiar mais ainda a Deus. Mas eles saberão que foi Deus que fez. Um fato triste é que a maioria das conversões na igreja brasileira moderna, elas nunca terminam em crescimento, em santificação. Todos os pregadores modernos que tem por aí, eles pregam ali nos seus congressos, nas suas cruzadas evangelísticas, e enchem ali um estádio de pessoas, falam ali da palavra de Deus, e de repente, ao final, ele chama as pessoas ali para levantarem as suas mãos, e aí dizem que 100 ou até 1000 pessoas ali foram salvas. O único problema é que pouquíssimas dessas pessoas vêm à igreja no domingo. Ficaram lá, nunca foram para uma igreja depois. Um número menor ainda vai demonstrar uma nova disposição no coração. E esse pregador, no outro final de semana, ele vai numa outra igreja e vai dizer assim: 1000 pessoas foram salvas semana passada quando eu preguei a palavra. Mentira! É assim que o nome de Deus ele acaba sendo blasfemado e profanado diante do mundo. Os incrédulos veem isso e profanam o nome de Deus por causa dos supostos convertidos feitos ali. E dessa pálida maneira, todo mundo tem sido convertido, todo mundo tem sido salvo, mas ninguém tem sido transformado.
E por que não tem sido transformado? Porque não foram regenerados, porque não nasceram de novo, apenas ouviram uma pregação, levantaram a mão querendo algo de bom para a vida delas, mas o verdadeiro bem para a vida delas, elas não quiseram. Elas não foram regeneradas, não houve transformação ali, porque a sua falsa conversão veio através, muitas vezes, de um falso evangelho. Então não basta simplesmente falar da Bíblia, tem que falar a verdade bíblica. Aí basta as pessoas começarem a dizer assim, que elas gostam de Deus, que elas amam a Jesus, e aí prontamente nós dizemos assim, ó, nasceu de novo, está aqui, ó, nosso irmão agora nasceu de novo. Só que isso é um engano. Será que nós temos essa visão tão débil do que é o Evangelho? Será que nós somos realmente tão ignorantes, irmãos? Será que nós somos tão covardes para chamarmos estas coisas que acontecem de Evangelho? Você prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você tem observado as vidas regeneradas crescendo em santidade? Refletindo a cada dia a vida de um Deus que é santo? Porque a verdadeira regeneração, quando a pessoa é convertida verdadeiramente, isso vai ser visto através de uma vida santa. Ela vai crescer dia após dia em santidade. Veja quantas pessoas realmente são convertidas. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, criado novamente, nascido de novo, regenerado. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é a verdadeira regeneração. Muitos são aqueles que têm naufragado na fé e que diante das tribulações, das coisas comuns, das dificuldades comuns à vida, essas pessoas têm negado a Cristo. Aí você prega, aí elas vêm para a sua igreja, aí você começa ali a falar da palavra para elas, e elas começam a concordar, a falar, não, realmente, Deus é bom, estou gostando. Só que quando vêm as dificuldades, vêm os problemas, elas negam a esse Cristo, elas viram suas costas e nunca mais querem saber da igreja. E por que elas têm negado? É porque elas não foram regeneradas. Elas estão perdidas, elas estão indo para o inferno e acham que vão para o céu porque um dia levantaram a mão num culto e repetiram uma oração. Quando um homem é convertido, isso é mais do que uma decisão humana. Se for uma decisão verdadeira, de arrependimento e de fé, essa decisão é baseada na obra sobrenatural de Deus, é a regeneração. Se as pessoas realmente se posicionarem e disserem assim, olha, realmente, eu sou pecador, eu quero esse Cristo. Você ouviu a boca dela falar isso, você ouviu ela fazer todo esse gesto, mas na verdade, não foi uma decisão dela, foi a obra que Deus operou no coração dela. Essa é a regeneração. Olha o verso 23, ele diz, quando eu demonstrar a minha santidade entre vós à vista deles. Quando o homem é verdadeiramente salvo, isso vindica a Deus. Quando uma pessoa é verdadeiramente regenerada, quando ela é realmente salva, o nome de Deus, a santidade de Deus é vindicada, é mostrada, é anunciada, é vista. Pessoas podem olhar para ela, pessoas não vão gostar da nova vida dela, mas elas vão saber que algo aconteceu na vida dela. Deus fez alguma coisa. Em muitas igrejas, mas em muitas igrejas, pessoas apenas repetem uma oração, meus irmãos, e são declaradas salvas. Isso é um enorme erro, porque ninguém tem autoridade para declarar que tais pessoas foram regeneradas por repetirem uma oração. Ninguém tem essa autoridade. Homem algum, pastor algum tem essa autoridade, porque a regeneração é de Deus, é Ele que opera no coração.
Mas ao invés disso, nós deveríamos dizer, preste bem atenção, ao invés de falar assim, não, fulano de tal agora está regenerado, foi salvo. Ao invés disso, nós, como igreja, deveríamos dizer o seguinte: esse homem, ele fez uma profissão de fé, e nós nos alegramos nisso, mas porque nós o amamos, e nos preocupamos com a honra de Deus, nós estaremos com ele, aconselhando, discipulando, conversando com ele, até que nós estejamos seguros, e ele esteja seguro, com uma segurança bíblica, demonstrada através da santidade, de que ele nasceu de novo. Isso é discipular, isso é estar junto, ensinar, compartilhar, dia após dia, para realmente termos a segurança que ele foi salvo, e que ele realmente tem a segurança que ele foi salvo, e essa segurança, ela é expressa através de uma vida que cresce em santidade. O verso 23 afirma que Deus será vindicado, ou seja, que ele será revelado em sua glória. As pessoas vão olhar para a vida do convertido e vão dizer: o que aconteceu com esse cara? Agora ele vive uma vida separada do mundo, do pecado? Agora ele vive uma vida santa para com Deus? Isso vai ser observado nessa vida. Por quê? Porque Deus traz mortos para a vida. Deus regenera pecadores, lhe concede uma nova vida, para que seja demonstrada a santidade de Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você, sabe o que elas querem ver? Santidade. Elas não querem saber se nós cantamos bem, e os irmãos aqui cantam muito bem. Elas não querem ver se você está indo para a escola dominical ou não, mas você deve ir para a escola dominical. Na minha igreja tem escola dominical. As pessoas não querem ver isso. O que as pessoas querem ver na minha vida e na sua é se nós estamos vivendo uma vida santa. É isso, meu irmão, que vai realmente vindicar a santidade de Deus, porque elas olham a nossa vida santa, e a nossa vida santa é apenas um reflexo do Deus santo que habita em nós, não é outra coisa. Portanto, diante do que foi exposto aqui, nós só podemos concluir que o grande propósito da regeneração é para que a santidade do nome de Deus seja anunciada e reconhecida na vida santa daqueles que foram regenerados, e que eles começam a desenvolver isso. Deus, ele vai santificando a nossa vida dia após dia. Esse é o motivo da regeneração, mas para que a própria santidade dele seja vista em nós. Em terceiro, como é que acontece essa regeneração? Esse é o terceiro ponto. Cláudio, a gente viu aqui o motivo da regeneração, que repousa em Deus, é por amor do nome dele que ele regenera. Nós vimos aqui que o propósito é para que o nome dele seja conhecido, que a santidade dele seja vindicada. Mas como é que acontece a regeneração? Do verso 24 ao 27, o profeta Ezequiel escreve assim, verso 24 até o 27: Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, eu vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. A primeira coisa que nós observamos aqui é quem é o agente da regeneração. Para isso nós também temos que observar que existe em todos esses versos aqui um pronome oculto. E o pronome oculto que nós vemos aqui é o pronome eu. Nós temos aqui alguém muito diferente do Deus impotente que é pregado em muitos púlpitos hoje. Esse é anunciado muitas vezes como um Deus que não pode fazer algo se o homem não permitiu ou cooperar com ele. Mas o que nós contemplamos nessa passagem aqui é o verdadeiro Deus, o soberano Senhor, que faz o que quer e ninguém pode deter a sua mão. Esse é o verdadeiro Deus. Veja que aqui
o agente único na obra da regeneração e restauração do pecador é o próprio Deus. O pronome está oculto, mas ele está aí. É como se dissesse assim, ó: eu vos tomarei dentre as nações, eu vos congregarei de todas as terras, eu vos trarei para a vossa terra, eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, eu vos purificarei de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos darei um novo coração, eu colocarei em vós um novo espírito, eu removerei o coração de pedra da vossa carne, eu vos darei um coração de carne, eu porei o meu espírito em vós, e eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Toda essa grandiosa obra é de Deus, operada por Ele, para a glória dEle mesmo. É Ele que faz. Não é coisa feita pelo homem, por si mesmo, ou ainda por um outro homem, o fazendo repetir uma oração e decorar versículos. Não é, é Deus que opera. O homem é o beneficiário dessa grande graça. O homem vai receber isso, ele vai ser beneficiado por isso. Mas não se engane, a grande salvação é para demonstrar o nome de Deus. E por quê? Porque o apóstolo Paulo também escreve, foi dito hoje aqui também, que aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoá-la. E qual a razão disso? É a reputação do próprio Deus que está colocada na obra de salvação da minha e da sua vida. Foi Deus que nos tirou do charco de lodo, foi Deus que nos tirou do tremendo lamaçal, foi Deus que nos tirou das trevas, e é Ele que vai a cada dia santificar a nossa vida e levar a nossa salvação até o final. É o nome dEle que está envolvido nisso tudo, é o nome dEle, a reputação dEle. Não é a minha, não é a do bispo, do pastor, do apóstolo, do rabino, não, é o nome de Deus. É tudo dele e para ele. E ele está demonstrando o quão grande ele é. E por isso, ele não vai falhar. Não vai. Se você realmente foi regenerado, Deus não vai falhar, meu irmão. Ele vai te levar salvo e seguro até o final, até a Nova Jerusalém. Ele vai fazer isso. A segunda coisa que nós observamos aqui é que Deus nos separa do mundo. E aqui a ideia de separação é a mesma de santificação, porque afinal santificar é separar, é a mesma coisa. E é por isso que, se Ele realmente escolheu, se Ele realmente regenerou, se realmente Ele justificou uma pessoa, Ele vai também santificar essa pessoa. Todos os passos da salvação, tudo que está contido dentro daquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação, tudo que está contido ali, Deus vai fazer. Deus não deixará uma única coisa sem ser feita em nossa vida. Muitos não têm entendido a regeneração. Observe só, o único meio pelo qual Deus pode justificar é pela fé. O homem é justificado pela fé. A única forma de um homem ter fé é se Deus regenerá-lo. E se Deus o regenerar, ele se torna uma nova criatura. E essa nova criatura em que ele se tornou, ela quer fazer uma única coisa: ela quer seguir a Deus, ela quer crescer em santificação. Esse é o nosso desejo. Ele diz aí, né, eu vos tomarei dentre as nações. É uma obra de separação, é uma obra feita por Deus, porque é Deus que separa. E agora pense comigo, por que algumas pessoas na igreja estão preocupadas com santidade e outras não? A gente vê isso na igreja. Por que alguns conseguem viver abertamente no pecado, enquanto outros temem realmente a Deus? Sabe por quê? Porque alguns foram regenerados e outros não. O problema, eu repito pela terceira vez, e creio não repetir mais isso, para ficar bem gravado, é que nós achamos, irmãos, que só porque eles repetiram uma oração, eles estão participando de uma igreja,
eles estão salvos? Não estão. A evidência da conversão é a continuação da obra de Deus. Ele começou a obra, Ele vai continuar, e a continuação da obra de Deus, quando Ele nos salvou, é a santificação operada dia após dia na vida do regenerado. A igreja foi chamada para ser santa, eu e você fomos chamados para ser santos. Ele diz: eu vos separarei. Deus vai começar a trabalhar na vida de todo crente. Ele vai trabalhar em velocidades diferentes, em níveis diferentes, de formas diferentes. Alguns vão crescer mais rápido que outros. Alguns parecem que vão dar 2 passos para frente, mais 4 passos para frente, mais 3 passos para trás, mais 7 passos para frente. Eles vão lutar, eles vão tropeçar, vão cair, mas eles vão ser levantados, vão continuar a lutar. Por quê? Porque eles estão crescendo, e cada um ao ritmo que Deus determinar. Jesus Cristo, uma das suas parábolas, ele diz, a parábola diz que a semente caiu na boa terra, e ali produziu frutos, e diz, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: poxa, eu não estou produzindo tanto. Talvez você esteja produzindo a 30. Talvez eu olhe para a vida do pastor Jefferson, está produzindo a 60. Mas irmãos, se realmente você nasceu de novo, a sua vida vai ser uma vida frutífera. Não há evidência de regeneração que não seja uma vida de separação para crescer a cada dia. Deus começa, Deus chama todos para fora do mundo. Essa é a separação, essa é a santificação. Deus nos chama para sair deste mundo, e nós começamos a odiar o mundo cada vez mais. A terceira coisa a observar aqui nesse texto é que é Ele que nos purifica. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. O verso aqui mostra Deus realizando uma obra para purificar as nossas imundícias e destruir os ídolos. Na vida daqueles israelitas foi assim que Deus fez, também fará nas nossas vidas. O ato de aspergir água, que ele diz aqui sobre as pessoas, era feito para purificar as pessoas das suas contaminações. A gente observa isso no Antigo Testamento. Quando Arão e os seus filhos tinham que entrar no tabernáculo e ministrar perante o Senhor, eles tinham que ser aspergida água sobre eles. Quando também era aspergida água corrente para purificar uma casa onde um leproso vivia. E ainda, lá no livro de Levítico, Deus vai instituir o ritual das águas purificadoras, em que todos aqueles que houvessem se tornado imundos, e era fácil tornar imundo, uma mulher no seu período de menstruação estava imunda. Se você tocasse num cadáver, você estava imundo. Várias coisas deixavam as pessoas imundas, então elas deviam ser lavadas nessa água para ficarem purificadas. Veja que o profeta usa disso aqui para falar que há uma purificação a ser feita ainda em todo o povo. E esse aspergir de água aponta para a palavra de Cristo, que sendo derramada sobre a nossa consciência, nos lava de toda impureza. A palavra de Deus lava a nossa consciência de toda imundícia. Todo homem está imundo pela mancha maligna do pecado. Que é isso, pastor? Você trouxe o professor Cláudio para chamar a gente de imundo? Não, para dizer que você foi purificado. Mas todo aquele que não nasceu de novo, ele está imundo pela mancha maligna do pecado. É uma doença na alma, e ela se alastra por todo o nosso ser. O nosso entendimento está contaminado, por isso a mente está em trevas. A nossa emoção está contaminada, por isso nós temos sentimentos tão desordenados. A nossa vontade também está contaminada, por isso que nós desejamos e praticamos toda sorte de imundícia. Todo ser do homem está contaminado pelo pecado. Portanto, até que esse homem seja transformado pelo lavar regenerador da palavra,
ele vai continuar na vida imunda, ele vai continuar amontoando no seu coração ídolos para si mesmo, ele vai adorar a criatura ao invés do Criador, ele vai andar segundo os desejos e as concupiscências da sua carne. Somente através da lavagem regeneradora do precioso sangue de Cristo derramado naquela cruz é que nós seremos purificados de nossas transgressões e das nossas injustiças. A quarta coisa que nós observamos é que ele nos dará um novo coração. Ele purificará a nossa vida, mas também nos dará um novo coração. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Está aí no verso 26. A Bíblia ela se refere ao coração como centro de toda a atividade humana, pois lá em Provérbios diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo aquilo que pensamos, sentimos, desejamos e realizamos vem do coração. O coração endurecido pelo pecado, ele vai ser conhecido através de algumas características que provêm dele mesmo. Olha o que Jesus diz a respeito do coração endurecido pelo pecado. Ele diz: o que sai da pessoa, isto é o que a contamina, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Esse é o coração endurecido pelo pecado, esse é o coração de pedra. Você pode bater, você pode chutar, você pode esmagar uma rocha, e o que ela vai fazer? Nada. Que reação a rocha vai ter? Nada. Faz o teste, vai ali, pega aquele pedaço de pedra grande que está aqui fora, põe aqui, chuta, bate, faz tudo, veja o que ele vai fazer. Ele não fará nada, porque um coração de pedra é incapaz de responder a qualquer estímulo. E esse é o duro retrato dos homens que não conhecem a Deus. Mas se observarmos através desse critério, nós também vamos ver a triste realidade de várias pessoas dentro da igreja, não olhando agora apenas o mundo, mas olhando dentro da igreja. É triste ver essa realidade também. Muitas pessoas dentro da igreja, os seus corações continuam produzindo muitos dos pecados que eu citei nessa lista, e tempo após tempo nós não conseguimos ver elas produzirem outra coisa. Quando elas são repreendidas, quando elas são admoestadas, são corrigidas, elas se fazem mais duras ainda e obstinadas. Que é isso, pastor? O que o senhor tem a ver com a minha vida? Que é isso, presbítero? Vai cuidar da sua família e não da minha? Por que elas agem assim? Porque elas não foram regeneradas. Um coração regenerado, ele é dado quando o coração de pedra é arrancado do nosso interior, e no lugar dele, Deus nos dá um coração novo, um coração de carne, um coração que é capaz de responder ao estímulo de Deus. É um coração que agora vai pulsar anelando pelo Senhor, é um coração que está disposto a obedecer à lei do Senhor, é um coração que também é reconhecido pelo que ele produz. No coração daquele que experimentou o novo nascimento, é totalmente o contrário. Deus cria o desejo de amá-lo e obedecê-lo. É um coração que ama, é um coração que louva ao Senhor, que medita na sua lei, é um coração que clama por Deus, que busca a face de Deus, que guarda a palavra de Deus, é um coração que confia em Cristo, é um coração que ama o próximo, é um coração que experimenta o amor de Deus que foi derramado nele. Esse é o coração regenerado, esse é o coração que eu e você temos. Esse é o seu coração? Seu coração realmente foi mudado? A quinta coisa que nós devemos observar é que Ele nos daria um novo espírito. Dar-vos-ei coração novo, porém entre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. E olha só, porém dentro de vós o meu espírito. O pecado de Adão, ele trouxe ruína, trouxe morte espiritual a todos os homens.
delitos, transgressões, elas são a prova de que os pecados atingiram a todos e que esses pecadores estão realmente mortos. É necessário que Deus realize no pecador uma grande mudança interior, porque sem essa vida no Espírito, no nosso Espírito, nós nunca poderíamos nos relacionar com Deus. Nosso Espírito estava morto, morreu lá no Éden. Nós nunca poderemos nos relacionar com Deus, nós nunca poderíamos ser capazes de responder ao chamado de Deus, pois nós estávamos mortos. O que é que o morto responde? Eu estava pensando isso esses dias e comentando com alguém. Um tempo atrás teve o falecimento do meu pai, e eu vim da Bahia para cá, o funeral, e meu pai estava ali naquele caixão. Qual era a minha vontade? Humana, carnal, e assim... e uma vontade até justa para um homem. Eu queria chegar do lado daquele caixão e fazer o quê? Levanta daí, vai, levanta, não morre não. E por mais que eu fizesse isso, se eu abraçasse, se eu o beijasse, se eu chorasse ali para ele voltar, qual seria a resposta dele? Nenhuma. Ele está morto. E esse é o pecador. O pecador está morto, seu espírito está morto, ele não responde a estímulo algum. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele concede um novo espírito. E não apenas um novo espírito, como sendo uma nova disposição do coração. O coração vai ter uma nova disposição, mas não é apenas esse novo espírito que Ele diz, mas Ele nos concede o seu próprio espírito. O Espírito Santo habitando em nós. Os crentes em Cristo, aqueles que foram regenerados, eles podem ter uma vida verdadeira, podem ter uma vida espiritual, e dessa forma eles vão usufruir todos os benefícios espirituais que vêm de Deus. Não é isso que nós começamos a cantar aqui? Uma das canções que nós cantamos: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está lá em Efésios, e ele diz mais o quê? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, diante do que nós expusemos, nós só podemos concluir que a grande obra da regeneração, como é que ela acontece? Acontece de forma sobrenatural. Ela é operada pela lavagem regeneradora da palavra de Cristo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Troca o nosso coração insensível por um coração que tem nova disposição e afetos para com Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós, nos concede vida espiritual, para que eu e você possamos gozar de íntima comunhão com Deus. A comunhão que tinha sido perdida pelos nossos primeiros pais lá no Éden. E o último ponto, graças a Deus, cheguei a ele, os efeitos da regeneração. Por fim, meu irmão, a regeneração, ela não é apenas um conceito, ela não é uma doutrina bíblica estática, parada, regeneração. Ela não é uma operação feita por Deus em nós e que nos dá um novo status ou posição. Não é só isso, é isso também, mas não é só isso. Ela não é conceitual. A regeneração tem que ser experimental, ela tem que ser produtiva, ela tem que gerar em cada um de nós frutos que demonstrem a nossa nova natureza. Deixa-me falar um pouco sobre o conceito de natureza do homem. Na teologia a gente chama de ontologia. Preste atenção, Deus criou-nos com algumas faculdades que são intrínsecas, ou seja, que estão no nosso ser, pertencem a nós. A razão, que é o intelecto, que é o raciocínio, a emoção, que é o sentimento, a volição, que é a vontade. Todo ser tem razão, emoção e volição. Essas três faculdades, elas vão abarcar tudo aquilo que nos identifica como homens.
Pois como homens, todos nós somos guiados, atendemos, executamos e agimos e pensamos e sentimos através daquilo que nós somos. A natureza humana é, portanto, aquilo que determina o que cada homem é. Nenhum homem pode agir contrário à própria natureza. Isso não existe. Ninguém age contrário à sua própria natureza, porque a raiz daquilo que a gente produz é a nossa natureza. Exemplo: um porco e uma ovelha. Um porco é o quê? Porco. Ovelha é o quê? Ovelha. O que cada um dos dois come? O porco come o quê? Lavagem, restos de comida. A ovelha come o quê? Ovelha pasta. Enquanto a ovelha desejará os pastos verdejantes, o porco deverá desejar o quê? A lavagem. Mesmo que você tente fazer com que um coma o contrário do outro, eles não vão responder a isso, eles vão responder à sua própria natureza. O que é que faz um canário se alimentar de sementes? Alguém aqui cria canário? Não, né? Você? Cuidado, solta o bichinho. Está lá criando canário. Eu falo assim, mas lá o que mais tem é criador. Ele come semente, alpiste, não é verdade? Às vezes vai no meio do mato, corta ali um mato com as folhas, o bichinho come. E o que um urubu come? Restos e podridão. Os dois são pássaros, os dois têm a mesma constituição fisiológica, mas os dois não têm o mesmo apetite. O que determina o apetite deles, sabe o que é? A natureza deles. E assim sucede aos homens, pois entre os homens há apenas duas naturezas: o homem de natureza carnal e pecadora é o homem natural, a natureza com a qual todos os homens nascem desde que vêm ao mundo. Todos os homens nascem de forma natural, natureza pecaminosa. Em pecado me concebeu minha mãe. E a outra natureza é o homem espiritual, é a nova natureza, é o novo nascimento, é a regeneração que nós recebemos quando somos salvos em Cristo Jesus. Portanto, homem algum vai agir contrário à sua própria natureza. O salvo agirá como salvo, e o incrédulo agirá como incrédulo. Árvore boa produzirá bons frutos, ao passo que a árvore má produzirá o quê? Maus frutos. E assim os homens serão conhecidos pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pois isso é o que vai impulsionar a ele a praticar toda obra. Tudo que ele pratica é impulsionado pelo que ele pensa, pelo que ele sente e pelo que ele deseja. Por isso que a regeneração não pode ser apenas um conceito. Por isso que a regeneração tem que ser experimental, tem que ser vivida. Ele diz, porém, versos 27 e 28, os efeitos da regeneração: porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Nós devemos notar que os efeitos da regeneração na vida do crente não acontecem por algo que esteja no próprio homem. Não é. Mas assim como o fruto do ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, eu e você, os regenerados, não podemos dar fruto se esses frutos não vierem através do Espírito Santo que foi colocado em nós através do próprio Deus. O Espírito Santo mudou a nossa natureza, agora Ele habita em nós, e nós devemos produzir os frutos que Ele nos fará produzir. Veja que o texto diz, farei, e isso é uma ação do próprio Deus em nós. Andar nos estatutos é caminhar segundo a direção da palavra de Deus, é tomar qualquer decisão na vida orientado pela lei de Deus. Qualquer decisão que você vai tomar, tome orientada pela palavra de Deus. Isso sim é andar nos estatutos do Senhor. Guardar e observar os juízos
é cumprir a palavra de Deus, é viver, obedecer naquilo que a santa lei de Deus nos instrui a fazer. Quando nós andamos, quando nós guardamos, observamos a santa palavra do Senhor, nós estamos desenvolvendo em nossa vida, sabe o que? Santidade. Ser santo é cumprir com o que a palavra de Deus diz. Ser santo é obedecer a palavra de Deus. Então os efeitos de uma vida regenerada vão se mostrar numa vida de santidade ao Senhor, uma vida que se afasta do caminho do pecado, uma vida que deseja o Senhor e que busca Ele dia e noite. Nós não podemos admitir, irmãos, preste atenção, nós não podemos admitir que aquele que se diz nascido de novo não demonstre apreço pela palavra de Deus. Nós não podemos admitir que aquele que diz que nasceu de novo vive uma vida de desobediência frontal aos mandamentos do Senhor. Aqueles que foram regenerados não podem viver enfiados na lama do pecado, não podem, eles não podem fazer isso, eles não podem se dizer verdadeiros cristãos se as suas mentes, sentimentos, vontades não foram amoldados segundo a palavra de Deus. Se eles defendem ideologias funestas, que vão contra os valores de Cristo, que estão na sua Escritura, por isso nós vamos nos opor àqueles que dizem que nasceram de novo, mas defendem o aborto. Quem não nasceu de novo, não entendeu nada. A união homoafetiva, o incesto, a poligamia e outros pecados que a sociedade minimiza. Não, meu irmão, não nasceram de novo. A mente tem que ser mudada. A nova vida em Cristo tem que ser frutífera, tem que ser uma vida santa. E a vida em santidade é exigência de Deus, para que nós possamos habitar com Ele, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. O apóstolo escreve: pois os que verão a Deus e habitarão eternamente com Ele, aqueles que foram de uma vez por todas salvos em Cristo Jesus, esses terão realmente uma vida santificada. A prova da nossa salvação, a segurança de que verdadeiramente nós fomos eternamente salvos, a segurança que nós temos, ela vai se evidenciar numa vida santa. Quando você passa por tentações, quando você passa por fraquezas, mesmo que você tropece, mesmo que você até caia, mesmo assim, é uma vida que vai buscar ao Senhor. É uma vida que vai anelar por Deus, que vai confiar nos méritos de Cristo. Uma vida que todos os dias vai desejar ser cheia do Espírito Santo e que não mede esforços para obedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas você é presbiteriano. Presbiteriano é tudo calvinista. Presbiteriano acredita tudo que uma vez que foi salvo, é salvo para sempre. Eu acredito realmente nisso, porque a Bíblia diz isso. Mas o que é que vai evidenciar que realmente foi salvo? Esse é o ponto, essa é a questão. O que realmente vai evidenciar que você foi salvo? A evidência da regeneração é vista na vida daqueles que amam ao Senhor. Ah, Cláudio, mas é fácil, porque eu amo ao Senhor. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Será que realmente ama? Será que realmente foi salvo? Será que realmente foi regenerado? Veja se realmente você está guardando a palavra de Deus. Prove a sua própria vida. Eu tenho que provar a minha própria vida. Você e eu temos realmente guardado a palavra de Deus? Se temos guardado a palavra de Deus, isso tem que ser a expressão do nosso amor por Ele. Mas Ele diz mais: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha isso: e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Ah, eu tenho Deus em minha vida. Você guarda os mandamentos? Você guarda a palavra de Deus? A palavra de Deus realmente tem sido obedecida na sua vida?
Uma vida em santidade é o reflexo maravilhoso daquele que habita com o Senhor. E quem o Senhor também habita, pois Ele é um Deus santo. O último verso é o verso 28, que diz que Deus havia feito uma promessa a Israel, e que eles voltariam a habitar em sua terra, e que eles seriam o seu povo, e Ele seria o seu Deus. Essa promessa, ainda que tenha tido o seu cumprimento literal, quando Deus, depois de 70 anos, trouxe o povo de volta para Jerusalém, essa promessa também aponta para um cumprimento escatológico, quando nos leva a doce promessa, meu irmão, a esperança bendita de que um dia nós deixaremos este mundo mau e vamos adentrar a cidade celestial, a cidade que Ele mesmo preparou para nós, a Nova Jerusalém, a cidade do Cordeiro de Deus. É o verdadeiro descanso que nós esperamos, onde nós entraremos e estaremos ali habitando para sempre com Ele, e o veremos como Ele